Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem aí dispostos a aprender mais um pouco essa semana, certo? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o clima e as formações vegetais que existem aí, tanto no mundo afora como aqui no Brasil. Né? A gente sabe que tem uma vasta diversidade de fauna e flora, e isso em decorrência de alguns elementos naturais, como o relevo, clima, né? Tudo isso interfere nos tipos de formações vegetais, né? Existem árvores que são adequadas para viver em ambientes mais úmidos, outras em ambientes mais secos, não é verdade? E aí o que acontece? No Brasil, né, a gente tem um vasto território, né? A gente sabe que a expansão territorial do nosso país é enorme. E dentro desse território, temos vários tipos de elementos naturais que podem modificar alguns elementos do clima, né? E nisso a gente tem o quê? A variação de relevo, a gente tem aí planícies, planaltos e depressões. A gente tem também climas mais quentes, outros mais frios, outros quentes e úmidos, não é verdade? E aí, boa parte do território brasileiro, ela é quente, né? Boa parte do ano ela é quente. E isso em decorrência da localização que o nosso continente fica, né? O continente americano, sul-americano, né? Que aí fica aí nas proximidades da linha do Equador, onde tem as temperaturas mais elevadas. Então, boa parte do nosso território acaba ficando localizado aí nessa zona quente, né? Que a gente chama de áreas mais quentes do continente, certo? E essa área, ela abrange cerca de 92% do nosso país. Então, se explica porque boa parte dos estados que compõem o Brasil tem umas temperaturas elevadas, mesmo que o índice de chuva também seja alto, né? O restante dos 2% ficam aí na zona temperada sul, que é geralmente lá pelo lado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que é a região sul onde atinge as menores temperaturas. E essa queda de temperatura também interfere na qualidade da vegetação, tá bom? E aí a gente vai ver um pouquinho sobre essa questão dessas vegetações existentes aqui no nosso país, tá bom? Então, temos aí o clima equatorial. E quais são as características desse clima? O clima equatorial, ele tem altas temperaturas durante todo o ano, né? E aí o que difere? Mesmo com temperaturas elevadas, o clima equatorial também tem um alto índice pluviométrico, né? É uma das partes, um dos tipos de clima que tem mais chuvas ao decorrer do ano, independente do clima. E por que isso? Vamos lá. A vegetação do clima equatorial, ela varia entre alta, média e baixa. E também tem aí uma variação muito grande de espécies dessa vegetação, cada uma atuando em conjunto com outros elementos da natureza que geram esses índices pluviométricos. E o que são esses outros componentes? São altas temperaturas, a variada e múltipla quantidade de vegetação, né? E também a umidade que existe nas regiões de clima equatorial. E aí o que acontece? A soma desses três elementos faz com que nos dias mais quentes aconteça o processo de evaporação e evapotranspiração das plantas, né? E aí gerem novas nuvens de chuva. E pela falta de vento em grande intensidade, essas chuvas acabam que caindo também nessas regiões. E isso é o que trazem aí grandes períodos de chuva, né? Grandes índices térmicos, né? Das temperaturas elevadas, certo? Outra característica também é a mata fechada. As regiões equatoriais
tem a sua mata muito variada, como eu disse antes, e ao mesmo tempo fechada. Existem alguns pontos, inclusive, que chega a ser difícil a você conseguir ver o solo, pela presença tanto da vegetação, como também das próprias folhas que vão secando ao longo do tempo e caindo e formando um imenso tapete. E acaba que também fazendo esse solo ficando aí com um índice de umidade muito elevado. Então, quando a gente fala num solo úmido e cheio de vida, a gente se retrata ao do clima equatorial, porque ao mesmo tempo que ele tem a absorção da umidade do ar e das chuvas, ele também tem a proteção das folhas que caem das vegetações. Temos o clima tropical, e aí o tropical no nosso país, ele vai desde a variação de praias, né, como também de relevos mais altos e também de relevos mais planos. E aí o que diferencia cada um desses tipos? Os de praia a gente já conhece mais, são as regiões litorâneas, né? Que a gente tem aí o contato com as águas dos oceanos. Já nas de planícies, a gente tem a apresentação, por exemplo, do cerrado. O cerrado tem uma vegetação mais contorcida, ela é mais baixa, né? É de média a baixa e contorcida. É como se as árvores fizessem uma dança para acompanhar os índices pluviométricos e térmicos da região. A sua temperatura ela é bem mais elevada e isso também interfere no índice pluviométrico, né? A gente tem um período de chuva aí bem mais reduzido ao longo do ano. E aí, quando a gente fala da questão do relevo, é que, mesmo ele sendo mais elevado, né, ele também tem a sua vegetação com características mais retorcidas, né? E aí, mesmo com a presença dessa cachoeira, por exemplo, a vegetação que a cerca não é de grande porte, é de médio a baixo. Temos também o clima subtropical. O clima subtropical, ele tem uma variação de temperatura muito interessante. Por quê? Fica localizado, né, em maior extensão na região sul, onde chega às baixas temperaturas do nosso país, chegando a índices até abaixo de zero. E aí, o que é que acontece? A vegetação, ela também tem uma característica de tanto de alta como média, né? Temos também a presença de alguns musgos, de algumas samambaias, que são plantas também que, além de viverem no solo, também sobrevivem aí através de outra planta. Os índices pluviométricos também chegam a ser elevados, apesar das temperaturas serem mais amenas, serem mais baixas. E aí é o que difere o subtropical do primeiro clima que a gente viu, né? Porque enquanto um é quente e tem alto índice pluviométrico, o outro tem um grande índice pluviométrico, mas com baixas temperaturas. Uma das características dessa vegetação no Rio Grande do Sul é a mata dos cocais, né? Que são essas árvores de grande porte que a gente encontra com maior ênfase nessa região. Por fim, a gente tem aqui o semiárido. E aí, por que eu trouxe essa imagem para o semiárido? Então, gente, vejam só. Quando eu estou montando os slides para apresentar para vocês, eu procuro encontrar as imagens no Google Fotos, no Google Imagens. E aí, quando a gente coloca o clima semiárido do Brasil, que eu acho que dá para vocês enxergarem aqui, ó, a descrição, o que eu me deparo são o quê? Mapas, uma variação de mapas. E nesses mapas, o que é que está sendo apresentado? A expansão que o semiárido está tomando, né? Ele começou aqui, ó, vocês podem ver aqui, ele começa numa área bem reduzida, mas que ao longo dos anos ela está se espalhando, ganhando aí outros estados, como Piauí e Minas Gerais. E aí, quando a gente fala sobre isso, uma das características do semiárido são o quê? São baixos índices pluviométricos, temperaturas elevadas, vegetações contorcidas, né? E aí, quando a gente pesquisa, a gente se depara com quê? Com seca,
seca, seca, seca, seca, seca. Então, a vegetação característica que a gente encontra quando a gente pesquisa é o quê? O cacto, que é uma árvore que ela é conhecida por ter uma característica de reservar água para o período de escassez, para poder sobreviver aí no período de seca até o chamado inverno da nossa região, né? Então, veja, característica do semiárido segundo a mídia. É uma região seca, onde as únicas árvores que resistem a essas elevadas temperaturas são os cactos, porque podem armazenar água, né? E aí, ninguém fala do período de inverno. E aí é onde vem a primeira parte da atividade de vocês. A gente está agora no período de inverno com chuvas, a vegetação ela já está verdinha, né? E nós, como caririzeiros, que vivemos aqui no semiárido, moramos nos semiáridos, a gente tem a percepção de aprender a viver a interface desse nosso clima, né? Horas seco, horas verde, né? E aí vem o desafio para vocês, já que a gente tem através da mídia aí a versão seca do nosso Cariri, do nosso clima semiárido, vamos agora fazer uma versão do inverno que a nossa região está vivendo nesse momento, né? Volto a dizer, com chuvas, com a vegetação verde, né? Até aquela que parecia estar morta agora está se renovando. Então, o primeiro desafio para vocês é esse, que vocês vão somar junto à atividade e me dizerem qual foi a experiência de vocês ao enxergar o semiárido hoje. E para finalizar, a gente tem aí o Climas do Brasil. Esse mapa, né, traz aí os índices o índice pluviométrico de cada clima, né, de cada região do Brasil, caracterizando os meses que têm mais índices de chuva dos que têm mais baixos índices pluviométricos. Então, a gente tem aqui a variação, ó, que no início do ano é como se, por exemplo, aqui no semiárido, no tropical, no equatorial, todos têm o índice no início do ano de pluviométrico elevado. E aí vai tendo a variante, alguns meses na metade do ano, outros já no final, é que tem essa baixa na quantidade de chuvas, certo? Esse mapa ele é de 2019, foi uma das versões mais atualizadas que eu consegui para mostrar para vocês como o índice pluviométrico trabalha, né? Se desenvolve aí em cada tipo de clima em decorrência de todo o ano, no decorrer de todo o ano, certo? Terminado esse processo da explicação, né, a gente vai para a nossa atividade. E aí o que eu vou pedir para vocês? Leia os conteúdos, né, o assunto, no caso, que vai desde a página 74 até a página 81. Até a página 81, para vocês revisarem mais o conteúdo e entenderem ainda mais de que se trata esses climas, as interferências e as influências que ele tem em outras regiões, não só na sua, mas também em outras, tá certo? Como atividade, a gente vai fazer a atividade da página 83, naquele mesmo processo. Respondem e me enviam para correção, tá bom? Qualquer dúvida, mandem as perguntas no privado, tá certo? Boa semana para vocês, um grande cheiro e tchau, tchau.